Muito bem, irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor aqui nos próximos minutos, enquanto nossas crianças também seguirão para a sua parte de evangelização. Que Deus as abençoe muito. Quero convidar você ao Evangelho de Lucas hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 12, apenas o verso 32 nessa noite. Hoje nós vamos ser econômicos aqui no texto. Lucas 12, verso 32. Assim diz a palavra do Senhor, numa porção que fala sobre nossa ansiedade, preocupação e medo. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, nosso Pai, pedimos ao Senhor que a Tua proposta para esse texto venha ao nosso encontro agora. Fale ao nosso coração. Nos ajude, Senhor, a ter tamanha coragem de não temer tantas coisas. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, na porção da nossa meditação, nós vamos honrar o propósito do evangelista Lucas para esta parte da escritura, do seu registro do evangelho. Ele está falando sobre medo e preocupação, através do discurso de Jesus. E Jesus, no versículo 22, ele está dizendo para aquelas pessoas: não se preocupem. Se ele estava dizendo isso, é óbvio que haviam preocupações. É claro e notório que as pessoas do seu tempo, a sua, no mínimo, audiência ali, se preocupava. E quanto mais a gente lê a palavra de Deus, esses evangelhos tão antigos, a gente vai vendo que o ser humano é o ser humano em qualquer época da história. Muda as roupas, muda o palavreado, o jeito, a cultura muda, mas no fundo é tudo gente. E gente sofre, via de regra, pelos mesmos males. Nós estamos numa mesma página no que diz respeito a planeta Terra e ser humano. Essa espécie sofre dos mesmos vícios, mesmos problemas. Nesse sentido eu digo com toda veemência, não, a Bíblia não precisa ser atualizada. De forma alguma. E ainda estamos falando do mesmo ser humano, carente das mesmas doses de restauração e graça que a Bíblia sempre nos proporcionou. Por isso eu preciso fazer a seguinte pergunta para nós. A pergunta que estava aqui implícita para esses primeiros ouvintes. O que te preocupa? Do que você tem medo? O que realmente te inquieta, te tira o sono? Eu tenho alguns medos. Não são poucos, são alguns consideráveis. Muita coisa me gera insegurança. Posso dizer, entre aspas, por natureza, sou do tipo que tem que lutar contra a ansiedade. E de alguns anos para cá descobri o que é crise de ansiedade. O monstro evoluiu. Antes a ansiedade era um jeito, é quase que um estilo de vida, né? Para muitos, para mim também. Mas há alguns anos, de uma internação específica para cá, eu descobri um bicho novo em mim. Crise de pânico, crise de ansiedade e outros distúrbios, tem vários nomes. Tá aí, mais um. Era o mesmo, só que parece que evoluiu agora. Não tinha chifres, agora tem. E no meu caso tem muito a ver com crise respiratória, com claustrofobia. Desde criança tenho muito problema com isso. Já me peguei algumas vezes. Ai, gente, ser humano é difícil. Já me peguei algumas vezes, quando criança, imaginando, me torturando. O quão terrível seria se um dia eu ficasse soterrado e não tivesse para onde sair. Não é que eu estava gostando, não. É que eu tinha tanto medo disso acontecer que eu ficava imaginando como seria. Porque eu acho que ia acontecer.
E quer saber? Eu só fiquei mais velho. Continuo com os mesmos medos. Os mesmos medos. Deixa eu falar ainda mais um pouquinho da minha particularidade. Quero representá-los, porque os irmãos não estão podendo aqui falar um pouquinho e abrir o coração. A gente eventualmente tem a possibilidade de fazer isso no gabinete pastoral. E você abre o coração e eu te escuto. Aqui eu quero representá-lo e abrir o meu coração para você. No tempo do Covid, está fora de moda, né? Tem gente que esses dias falou assim, fulano está com Covid. Atrasado demais. Demodê. Mas lá na época do auge, aí eu fiz minha parte, né? Tive com gosto. 2 internações seguidas. Numa das pré-internações, eu entrei numa salinha com um cateterzinho ali para receber um oxigênio. E uma saleta, esperando vagar um apartamento. Tive minha primeira grande crise de ansiedade. Eu não estava necessariamente com medo de alguma coisa, ou mesmo com medo de morrer. Não era isso. Mas eu fui assaltado por um pânico espacial. Eu tinha que sair dali. Nem que fosse quebrando a parede. É um pouco louco. Se você sabe do que eu estou falando, você sabe do que eu estou falando. Eu tinha que sair dali. Eu tinha que dar um jeito. E essa crise toda de pânico, de medo, ninguém perceberia. Eu estava ali, passando o dedo no meu telefone. Cara de paisagem. Esse tumulto todo era aqui dentro. Eu tive a boa ideia de falar o seguinte, vou mandar uma mensagem para minha esposa. E falei assim, acho que estou tendo uma crise de ansiedade. E ela teve uma ideia melhor ainda. Falou assim, quer me ligar por vídeo? O que ia adiantar, né? Remédio para alguma coisa? Fazer videochamada? Não sei, mas funcionou muito. Além de eu ver o belo rosto dela, a sua voz linda, eu pude acessar visualmente o ambiente que ela estava. Ela estava na sala da casa dos pais. E aquilo me deu um pouco de oxigênio, sei lá. Eu tô fazendo um grande esforço aqui tentar explicar isso em palavras, viu, irmãos? Porque é tudo muito sentimento. Como eu disse, se você já teve crise claustrofóbica, crise de ansiedade, talvez a gente está se entendendo um pouco mais aqui. Os demais saudáveis aí, gente que não é desse mundo, eu estou dando o meu máximo aqui para me fazer claro. Mas é mais ou menos isso. Essa foi a minha primeira crise. A segunda foi eu dirigindo o carro. Estava aqui com alguma secreção presa ali atrás das fossas nasais. Sabe quando a gente não consegue desobstruir? Sabe, você tenta engolir, não engole nada, tenta respirar ali. Não está nada assim, preso, eu estou respirando normal. E vem um start ali, um início de crise. A gente, ali na 153. Algo terrível, eu falei, eu tenho que parar o carro. Alguma coisa tem que acontecer, eu tenho que sair daqui. E assim, eu vou colecionando algumas crises enquanto vou me tratando. Gente, eu estou abrindo meu coração para vocês com um dos meus medos. Um dos meus medos. Nada mais me apavora quando eu paro para pensar na possibilidade de passar dessa vida por circunstâncias claustrofóbicas. Esse é medo meu. Estou falando aqui da minha alma, do meu coração. Coisa minha. Tem gente que tem medo de galinha. Nunca vi gente morrer de galinha. Mas morre de medo de galinha. Mas quando criança sabe que ela pode correr atrás da gente, né? Ela abaixa as asas assim, ó. Eu já tomei muita carreira de galinha na roça. Mas não é algo que me toma de pânico. Mas nós temos nossos medos. Tem gente que tem medo da solidão. Tem medo de ficar só. Tem medo de chegar a uma determinada época da vida, olhar para o lado e não ter ninguém. Tem gente que tem medo de não ter recurso, não ter dinheiro, não ter sustento. E vive olhando para o dinheiro como se fosse uma pessoa. Como se fosse alguém muito querido que você não pode perder. Com muito medo de quebrar. Com muito medo de perder. Tem muita gente que tem medo de muita coisa. Qual o seu medo?
que te deixa ansioso? O fato é que a palavra de Deus, quando nos fala para não termos medo, ela está dizendo que é normal ter medo. Era para ser assim mesmo depois do Éden. Era para termos ansiedade mesmo, era para termos medo mesmo. Não no sentido de que está tudo bem, não no sentido que é correto. Caso contrário, a Bíblia não tentaria nos resgatar disso. Não tentaria mudar isso em nós. Não daria remédio, ou seja, está tratando isso como um problema e um mal, uma doença que precisa de cura. Mas era esperado que fosse assim depois do pecado. Nós nos quebramos por inteiros, meus irmãos, com o pecado. Não há nada em nós que o pecado não arruinou. E uma das grandes coisas que o pecado levou de nós foi a nossa integridade do coração. Integridade no sentido não moral, embora também moral, mas no sentido de ser, de identidade, de saber quem somos, onde estamos, ao que pertencemos. A maturidade, na melhor das hipóteses, pode nos começar a pincelar aspectos nesses quesitos tão preciosos. A gente começa com a maturidade chegando a saber quem nós somos. A gente não fica mais tão angustiado se vão falar do nosso cabelo. A gente não fica mais, não perde a fome porque falaram um pouquinho das nossas medidas, para menos, para mais. Coisa que acontece muito com os adolescentes. A insegurança de saber quem é, a insegurança de saber a quem pertence. A insegurança de saber se esse é meu nicho, essa é minha tribo. Por isso os adolescentes nessa descoberta, eles não sabem o que fazem com o cabelo, não sabem o que fazem com as roupas. Meio-dia, moletom, mochila batendo na bunda. E uns cabelos penteados diferentes. A gente olha aquilo, eu já tive nessa pele. Eram outras os modismos. Mas a gente estava ali tentando o quê? Se identificar. Aí hoje você percebe tribos, uns mais coloridos, outros mais dark. Os adolescentes vão achando tribos para se identificar. Porque na adolescência escancara para nós que nós somos inseguros. E que precisamos desesperadamente ser alguém. Não é culpa do adolescente, é culpa do pecado. O pecado nos desconstruiu. E quando a inocência da infância vai passando, nós vamos percebendo a verdade de que somos completamente despedaçados. E precisamos ser refeitos. Precisamos saber quem somos. Precisamos saber de onde viemos, para onde vamos. E ali nós vamos começando a perceber que de fato existem medos em nós. Que nós vamos tentar suprir de diversas formas. Vamos tentar suprir com números, com dinheiro, com carreira, com pessoas, com alimentos, com bebidas, com viagens. Aquilo que estiver ao nosso alcance e não estiver ao nosso alcance, nós vamos achar alguma coisa para preencher os nossos medos. Para falar quem somos. Porque o pecado corrompeu tudo isso em nós. É exatamente por essa razão que o Evangelho vem nos fazer nascer de novo. Nova criatura. Nós precisamos de uma renovação tão radical assim. Tão inteira assim, do pé à cabeça, do coração para fora, de fora para dentro. E é nesse ambiente era esperado que tenhamos ou tivéssemos medo. Que Jesus vem nessa porção do Evangelho e diz o versículo 22, a seguir, Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as roupas. O que Jesus está dizendo para esses irmãos? Eu vim para dar vida para vocês. Ora, se eu não vou cuidar da comida? Eu vim para dar um novo corpo a vocês. Jesus um dia vai nos dar tamanha perenidade, tamanha perfeição de ressuscitar os nossos corpos para uma vida livre completamente do medo. Até lá ele está dizendo o seguinte: confiem em mim.
Porque vocês ainda vão lidar com medos, vocês ainda vão lidar com escassezes, vocês ainda vão lidar com preocupações. Até lá, confiem. O reino de Deus já chegou, mas ainda não está pleno. Por enquanto temos placas sinalizadoras, é por aqui, continua que por aqui vai dar certo. E nesse texto que lemos, nesse versículo especificamente, embora o seu contexto seja necessário e tão rico como nós estamos pegando algumas porções, mas apenas nesse texto em que lemos, no versículo de número 32, você percebe 5 razões que Jesus está dando para aqueles discípulos não temerem ou serem mais destemidos, falando de outra forma. A primeira razão é que nós podemos chamar Deus de pastor. Não temais, pequeno rebanho. Pequenino rebanho, ovelhas. A primeira razão é que ao crermos em Jesus Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados e ganhamos um pastor. Alguém que vai nos tutelar espiritualmente e realmente. Alguém que vai te ajudar a tomar melhores decisões. Alguém que vai te tutelar nas finanças, vai te tutelar na sua vida familiar, na sua vida enquanto indivíduo, na sua solidão, na sua coletividade, nas suas festas, nas suas férias, na sua quietude e no seu tempo mais agitado. Você tem um pastor que vai caminhar com você e, mais do que isso, vai te dizer por onde andar. E eu enfatizo isso porque pastores não são aqueles que ficam andando atrás de ovelha. Pastores são aqueles que vão na frente do rebanho. Se algum dia você viu uma cena clássica pintada por aí, um monte de ovelha e um pastorzinho atrás, está errado. O pastor vai na frente, mostrando para o rebanho onde ele tem que passar. Estou falando pastor de ovelha mesmo no campo. Normalmente é até comum colocar uma polaca para certos tipos de rebanho ali no cajado, um sinete, para que o rebanho escute de mais longe por onde está o caminho, onde está o pastor, ela tem que passar. Jesus já se disse que é a porta, e em alguns casos da sua manifestação como porta, ele está falando de porta de aprisco, pelo qual as ovelhas passam para entrar no aprisco, para ficar ali no ajuntamento do rebanho. Jesus é por onde nós vamos caminhar. E esta, por consequência, é uma orientação muito severa para o nosso coração, que achamos que na nossa espiritualidade contemporânea, seguir a Cristo, aí aqui eu vou fazer um contrassenso da própria expressão que eu acabei de usar, mas seguir a Cristo ou ser crente em Jesus Cristo é ter Jesus Cristo para ir abençoando o seu caminho. Jesus não é gênio da lâmpada. Jesus não é aquele que vai jogar um pó de bênção em cima das suas orações e cuidando dos seus problemas que você está arrumando. Ele é pastor das nossas vidas. Ele vai cuidar de nós, sim. Vai sarar nossas feridas, sim. Vai arrancar os nossos carrapichos, sim. Vai nos tomar no colo se precisarmos, sim, com certeza. Mas em primeira instância, lembre-se, você é ovelha e ele é pastor. Ele toma as decisões. Ele nos diz o que é melhor. Ele nos tutela, nos ensina. Ele não está aqui como um recurso que temos. Espero que isso seja claro no coração de vocês. Nós temos que consultar o nosso Senhor para saber o que decidir, como fazer. Pastor, como é que eu faço isso? Sagradas Escrituras. É de onde vem a voz do nosso bom pastor. Bíblia e oração aos seus pés. Mas isto é remédio para os nossos medos. Ter esse pastor com quem contar. Quais são suas dúvidas hoje? Qual a sua insegurança? Talvez os motivos de ansiedade são porque temos inseguranças. Nossas horas diante da palavra, nosso tempo diante da oração pode confrontar muito os nossos medos.
por nos dar orientação nas dúvidas, por nos trazer caminho quando estamos confusos, por nos mostrar quem somos, de onde viemos. Isso tudo encontramos num pastor que Deus é. Mas Ele é mais do que isso. Ele também é Pai. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês já estava bom demais para nós, essa graça de chamar Jesus de pastor, que nos tutela e nos guarda, mas Ele também é Pai. Aqui na infância é onde nossa segurança existencial é primeiramente formada, esse abrigo que temos na paternidade e na maternidade. Esse abrigo que temos na família. E por muitos motivos e diversas razões, por conta do pecado e da nossa própria imperfeição, temos lares imperfeitos e muita falha na relação pai e filho, mãe e filho. Temos muitas deformidades, muitas carências, muitos desajustes, desarranjos. Não temos uma maternidade perfeita, muito menos uma paternidade perfeita. Mas é ali que nós primeiramente vamos ter uma noção de segurança, pertencimento e identidade. Olhamos para um ser humano parecido conosco, que está nos alimentando e próximos a nós. As terapias e as medicinas e os estudos dessa relação da saúde, da maternidade, da paternidade, do laço familiar vão cada vez mais nos dando sugestões, né? Uma delas que eu acho bem bonita é dizendo o seguinte: pais, vocês aí de pais de bebês, está ali o Edu com o bebezinho no colo, a Beatriz, dizendo o seguinte: pais, às vezes vocês vão lá dar banho no bebê. Vai você para o banho, coloca no colo aqui, ó, lava ele. Porque essa relação ela já tem com a mãe. Desde muito cedo, o colo, essa conexão tão próxima, tão maravilhosa do colo materno. E às vezes os pais abrem mão disso. Isso para os privilegiados filhos que podem ser criados com seus pais por perto. Tenha conexão, toque, pegue, abrace, beije, esteja por perto. Mas mesmo assim, não é suficiente para dizer quem somos e nos livrar do medo e da dúvida de quem pertencemos. Nós às vezes vamos criando os nossos filhos e ontem mesmo eu deitava com o meu caçulinha, no início da noite, deitei na cama dele, olhando ele ali, tentando pegar no sono, pensando, está crescendo, vou congelar, vou pôr no freezer. Já teve essa vontade de pegar seus meninos e dar uma congelada? Eu teria congelado um pouquinho atrás, porque agora está na fase difícil. Edu, o momento é agora, viu, Eduardo? Vai bater numa insegurança, não vai não? De que nós estamos criando os filhos para que eles experimentem coisas portão afora. E eu não vou estar lá, pegando na mão quando o carro passar. E eu não vou estar lá para bater a mão no joelho cheio de poeira do chão que acabou de ralar. Nossos filhos vão crescer e vão chorar longe de nós. Nós não vamos ver muitas de suas lágrimas, como você fez com seus pais. Seus pais souberam de todas as dores, todas as frustrações? Não. Nós temos muitos medos e muitas inseguranças. Precisamos ainda de um bom pai. Precisamos de um pastor que podemos chamar de pai. Precisamos que os nossos filhos tenham esse pai por onde forem na vida. Por isso,
Se tem um grande investimento que você pode fazer na vida dos seus filhos, é ensinar desde o mais cedo comprometimento da sua vida, ensiná-lo a chamar Deus de Pai. Foi isso que fizemos aqui hoje com alguns, exigindo compromisso público e declarado aqui, ó. É um compromisso, é uma jura. Porque precisamos ensinar os nossos filhos a chamar Deus de meu bom pastor e meu Pai. Meu Pai. Esse é o segundo motivo pelo qual nós somos encorajados a não ter medo e não sermos ansiosos. Existe um Pai provedor, existe um Pai cuidador. Mas tem mais uma razão pela qual nós podemos chamar a Deus para não termos medo. Essa terceira razão é que ele diz o seguinte: não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Nós podemos chamar Deus de Rei. E não só de chamar como uma experiência pessoal, como a paternidade nos sugere e nos afirma, mas saber que Deus é Rei e reina. Isso coloca muita coisa no lugar, meus irmãos. Porque nós temos no mundo muito desgoverno. Nós temos inseguranças porque desde muito cedo na história sobe-se ao poder todo tipo de ímpeto e de coração. Sobe ao poder e via de regra não são raras as ocasiões onde pessoas que não temem a Deus governam sobre todos e governam segundo o que se crê. E contundentemente segundo o que crê. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas eu preciso dizer. O vice-presidente do Brasil acabou de postar uma foto com uma bandeira sobre crianças trans. Numa campanha ali toda alegre de amor. Nós vamos ter todo tipo de governo. Nós vamos ter ímpios governando sobre pobres e ricos, sobre fracos, poderosos, desprotegidos e mais encorajados. Nós precisamos de um rei. Não bastarão os nossos presidentes. Eles não conseguirão cuidar de nós. Nós precisamos de um rei. Por vezes, governos ímpios caminharão contra o Evangelho. Deformarão nossas estruturas. E o povo padecerá. Até de suas provisões básicas. A história nos mostra isso. A geopolítica nos mostra isso. Nós precisamos de um governo, o mundo precisa de um governante justo e bom. E meus irmãos, não dá para esperar isso de homens, se comparando ao que temos no reinado de Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer: o Senhor governa. O Senhor é rei. Nós vamos suportar o dia mau do desgoverno e da dificuldade na história, como foi antigamente, como tem sido, como será ainda, ao redor do mundo. Mas nós podemos esperar um rei que volta com um governo pleno e nos arrebanhará como ovelhas e cuidará de nós como um pai. E nossas crianças estarão seguras debaixo do seu reinado. Nossas crianças estarão seguras. Como hoje elas não estão. Elas não estão. Cuidem dos seus filhos. Não entreguem para a escola cuidar. Não entrega para a Netflix cuidar. Cuide dos seus amados filhos. Faça guerra por eles.
Observe os livros da escola, os programas de televisão, os desenhos, mesmo os da sua época. Estão sendo todos refeitos, reconstruídos, redesenhados, roteirizados novamente. Por conta de uma agenda de pouca gente vaidosa, egoísta, que quer empurrar uma sexualidade imaginada, pensada no coração caído. E olham para as crianças com o olho faminto, como um rebanhozinho desprotegido. E por isso, nesse mês, nós tivemos o número recorde de crianças marchando, afirmando uma suposta geração pró-trans. A mensagem é: crianças trans existem. Quem disse isso para elas? Elas? Foi delas que veio isso? Não. Elas estão sendo ensinadas. E sabe por que elas estão sendo ensinadas? Porque o mundo entendeu que é só assim que nossas crianças conhecerão. Nós não podemos perder a batalha do ensino. Ensine seus filhos. Ensine que existe um governante além de nossas políticas públicas. Ensine a enxergar além. Ore pelos seus filhos. Ensine seus filhos. Tutele seus filhos. Não abra mão. Não abra mão. Ele também é generoso. Mais uma razão para você não temer. Ele é generoso. Ele está trabalhando na história para te dar o reino. E isso alegra o coração dele. Essa é a arquitetura de Deus. Ele está trabalhando nesse planeta para te entregar um reino pronto. Talvez seja isso que Jesus estava pensando quando ele disse: eu vou me ausentar por um instante, mas eu vou preparar morada. Como quem diz: aguenta, eu já volto. E quando eu voltar, vocês vão ver. Eu vou voltar com a nova Jerusalém. Novos céus e nova terra se farão. E eu reinarei, eu vou morar com vocês. É prazer dele nos dar o reino. Ele está preparando isso para nós. Ele está preparando isso para nós. Mas ainda tem um último motivo. Quando diz isso para nós, nós precisamos ver, e esse não está no texto, mas está óbvio, esse quinto e último motivo para nós. Ele é pastor, ele é pai, ele é rei, ele é generoso e é confiável. Porque se não crermos essas coisas, nós estamos dizendo que ele não é confiável. E se eu não creio que ele é confiável, ele mente a respeito de si e das coisas, então nada disso é verdade. Você confia em Deus? Você confia na palavra dele? Você confia que o que ele fala é verdade? Então você se deixará ser pastoreado e encorajado com essas verdades. Para crer em Cristo, para crer nele, para descansar nessas verdades. Aí nessa hora eu concordo com o Vavá. Dá saudade dos pentecostais, viu, Vavá? Vou falar mais uma vez. Deus é confiável para te dar todas essas coisas. Amém. Aí, agora sim. Louvado seja o Senhor. Eu quero encerrar lendo um texto do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, quando ele diz o seguinte. Ele cita Isaías 41, 13 e 14. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. Eu e o teu Redentor e o Santo de Israel. É o Santo de Israel. Eu ajudo você. Agora as palavras do Spurgeon. Ajudá-lo é fácil para mim. Pensa no que eu já fiz. Não o ajudei? Ora, eu o comprei com meu sangue. Morri por você.
Se já vi coisas maiores, não farei as menores? Falar com você é somente uma das menores coisas que eu posso fazer. Já fiz muito e ainda farei mais. Antes de o mundo existir, eu lhe escolhi. Fiz uma aliança em seu benefício. Por causa de você, deixei de lado a minha glória e me tornei homem. Dei a minha vida por você. E se fiz tudo isso, certamente o ajudarei agora. Eu lhe darei aquilo que já conquistei por você. Se você precisasse de ajuda milhares de vezes, eu a daria. Você pouco necessita em comparação com o que eu estou disposto a dar. Necessitar significa muito para você. Dar não é difícil para mim. Ajudá-lo? Não tema. Se houvesse uma formiga à porta do seu celeiro pedindo ajuda, não lhe arruinaria dar-lhe um punhado do seu trigo. Você não passa de um inseto à porta de minha infinita suficiência. Eu o ajudarei. Eu o ajudarei. Agora uma oração em resposta. Ó minha alma, isso não é suficiente para ti? Você precisa de mais força do que a onipotência da Trindade? Quer mais sabedoria do que a do Pai? Mais amor do que o revelado no Filho? E mais poder do que o manifestado nas influências do Espírito? Traga até aqui a sua jarra vazia. Certamente essa fonte a encherá. Não perca tempo. Junte suas necessidades e traga-as até aqui. Seu vazio, suas tristezas, suas deficiências. Veja, este rio de Deus tem abundância para você. O que mais você pode desejar? Prossiga, minha alma, na força que tem. O Deus eterno é o seu ajudador. Não temas, Ele está contigo. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, precisamos da tua ajuda. Precisamos do teu pastoreio. Precisamos, ó Deus, do teu cuidado e dessas consolações tão poderosas. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a confiar em ti e a desfrutar da tua maravilhosa provisão. Que teu Espírito Santo nos console e anime. Em nome de Jesus.